dia, gente. Hoje tá nublado aqui, o cara que vai chover. Hoje é dia 26 de dezembro. Aí vamos falar, Wilson, mas por que o seu vídeo tá saindo lá por dia, depois do dia 12, 13, né? Porque eu tô adiantando meus vídeos, tá, gente? Tô adiantando meus vídeos porque eu não sei como é que vai ser o começo do ano. Se vai ser muito corrido, às vezes eu não quero deixar ninguém desabastecido e sem orientações. Então eu vou tirar algumas dúvidas e hoje eu vou falar sobre bifrenária. Eu tenho uma tetrágona aqui totalmente florida e tenho uma outra pequenininha aqui que eu fiz o plantio com vocês. Vou mostrar enraizamento, vou mostrar que ela está dando já 1 a 2 botõezinhos ali e brotação. Mas antes eu vou tirar umas dúvidas rapidez. Vamos falar primeiro do sapatinho. Tem uma amiga que mora na Bahia, disse que não consegue levar o sapatinho lá. Não se utilize de casca de pinos e esfagno para plantar o oleano. Muitas vezes ele vem plantado. Aconselho você fazer o sistema que eu ensinei aí, de fazer o substrato terrestre, com terra e matéria orgânica. A Bahia é uma região muito bonita, muito gostosa, mas muito quente. É como ela falou, aqui é muito quente, então ele foi definindo. Procure um lugar mais sombreado, que tenha bastante luminosidade, mas que seja mais sombreado e bastante ventilação, onde ele pegue vento, arejamento, tá ok? E não mantenha esta planta plantada só com casca de pinos e esfagno, como costuma vir, tá ok? Desplante ela com cuidado, se precisar deixe um pouquinho do substrato, nada de torrões. Observe sempre as plantas que vocês compram, quando vocês desplantam, que vem de garden, eles costumam colocar sempre um punhado de esfagno embaixo da planta, é aquilo que costuma matar, porque para eles estão acostumados ao sistema de rega daqui, eles sabem, nós não. Então arranque aquilo e faça um plantio simplesinho, do jeito que eu ensinei aqui, que vocês vão ver o sucesso que vocês vão ver. Essa planta ainda se ela for legalzinha, até meados do outono e inverno, que é o oleano, eu vou mostrar a floração nesse vaso aqui. Prestem bastante atenção, ok? Então vou esclarecer rapidinho, depois eu vou falar de bifrenária. Um pessoal me fala assim, Wilson, mas você plantou suas phalaenopsis em toquinho, tirou do vaso. Tirei do vaso, gente. Eu tirei do vaso porque, apesar do meu substrato ser muito drenável, eu não regulo rega. Quando eu rego tudo. Eu encharco mesmo, mas aí o substrato tem que estar bem seco. Só que na phalaenopsis, lá eu coloquei um pouco mais de esfagno misturado no meio do substrato, coisa que eu não estou usando mais é esfagno. Nem esfagno, nem casca de pinos no meu substrato. No meu substrato eu estou usando cascas de macadâmia e casca de coco. Tá? Uso cacos de telha e uso brita. E quando eu coloco isopor granulado, é aquele de flocos. Não é pegar isopor duro e sair cortando, não. É aquele isopor de flocos. Mistura um pouco que você deixa o substrato mais arejado. E aqui, ó, eu plantando ela. Esse é o natural da planta na mata, gente. No habitat. Não inventei isso aqui, não. Tá ok? Ó, olha a folha nova. Olha a folha nova. Ela estava totalmente murcha, agora está totalmente dura. Se eu dobrar, quebra. Ela ficou firme. Ela voltou a se desenvolver. Não vou dizer para vocês que tem raízes, não tem. Foi por isso que eu desplantei, porque estava apodrecendo as raízes. Aí ela começou a mostrar um pouco. Eu presto muita atenção nas minhas plantas. Começou a amolecer um pouquinho, eu já fui lá e desplantei e falei, ixi, está sem raiz. Agora é aguardar, as raízes virão. Porque a planta não, ó, ela está mandando folhas, então quer dizer, ela está se desenvolvendo. Ok? Esse aqui é para mostrar para vocês como eu fiz o plantio da phalaenopsis. Tá? É um conselho que eu dou. Quem estiver apanhando aí que a phalaenopsis murcha muito, faz esse tipo de plantio. Ó. Plante ela deitada para baixo, com as orelhas para baixo, põe um ganchinho aqui, ó, pendura ela num lugar que tenha luminosidade, mas que não tenha sol. Não pegue raios de sol, entendeu? Ela tem que ter luminosidade solar, gente. Não vai me colocar isso aqui num lugar onde é claro só por causa que tem lâmpada. Entendeu? Não. Isso aqui tem que pegar a luminosidade solar, mas não sol. Deu para entender? Aí vocês vão sem... Ó, eu pego de manhãzinha, ó, que nem agora. Agora é cedo, agora é umas 8 horas da manhã. Eu dei uma borrifada de água e acabou.
Só vou borrifar água nela amanhã. Entendeu? Mas eu não mantenho ela no sol. E ela está indo muito bem. O que mais aqui que ficou uma dúvida aqui antes de eu falar da bifrenária? O catacetum. O pessoal me fala, teve gente que falou para mim assim, Wilson, mas o catacetum não é para replantar quando ele estiver brotando? Sim, também. Mas o que eu costumo fazer? Quando eu falei do catacetum para a Mônica, replante no inverno, né? Aconselho entre julho, que ele está bem dormente. Por quê? Conforme você faz o corte na planta ou replanta essa planta, ela não vai sentir nada, ela está dormindo. Vocês podem até cortar as raízes, porque aquelas raízes dos bulbos antigos vão secar, né? Ele não vai mais se utilizar daquelas raízes, ele vai se utilizar das raízes do novo broto, que vai vir, raízes novas, vigorosas. Os bulbos antigos vão servir de nutrição, hidratação para os novos brotos, os brotos que virão. Aí o que eu faço? Eu faço o plantio na época do inverno, quando ele está em dormência, porque a planta não sente nada. Se eu tiver que fazer corte, eu faço, senão eu replanto ele, eu corto as raízes secas, porque elas vão secar, gente, elas vão secar, dos catacetos, tá? Eu replanto ele e já deixo ele lá. Quando ele já me mostra, quando ele começar a brotar, em meados de agosto, setembro, ele já começa a brotar, aí eu dou água e nutrição para ele. Deu para entender? Por isso é que eu gosto de fazer o plantio do catacetum na época do inverno, na hora que ele está dormindo, porque eu posso fazer o que eu quiser com a planta, que a planta não vai sentir nada. E dá tempo de, até ela brotar, ela cicatrizar, caso eu faça um corte no rizoma dele. Deu para entender? Tá bom? Deu para entender, né? Agora vamos falar rapidinho de uma planta, a bifrenária. Uma planta muito pouco admirada por orquidófilos profissionais. O pessoal não gosta muito de cultivar essa planta. Uma porque ela dá essa imensidão de folhas e ela entolcera e fica essa folhaiada e ocupa muito espaço no orquidário, e dizem que a floração não é tão legal assim. Eu gosto, eu acho muito bonito. Eu tenho aqui uma tetrágona e outra tetrágona aqui pequenininha. E tenho mais umas 2, 3 plantadas ali. Como é que eu me utilizo de plantar a bifrenária? Se vocês repararem, ela está plantada, eu vou mostrar de perto, ela está plantada no cachepô, com brita e cascas. Mas se alguém tiver se alguém tiver xaxim antigo, corta ele em pedacinhos e mistura no meio, porque ela gosta muito de matéria orgânica antiga, entendeu? O xaxim. E nunca enterrem a bifrenária, deixem ela meio suspensa, ó. Se vocês repararem, ó, ela está bem suspensa, ó. Eu plantei uma parte das raízes, deixei ela meio elevada, é assim que ela gosta. É uma planta que admira calor, admira bastante luminosidade. Muitas vezes, não muitas, mas uma parte delas é encontrada em pedras, mas a maioria, pelo menos 80%, são rupícolas, mas de lugares que recebem alta luminosidade. Não estou dizendo para vocês colocarem isso aqui no sol direto, porque senão vai queimar as folhas, mas ela gosta de calor, tá ok? E matéria orgânica antiga misturada junto com o seu substrato. E nada de impor esfagno em bifrenária. Ela gosta de lugar seco. Você molha ela absorve e ela tem que secar rápido. Por isso é que eu uso brita, caco de telha, carvão, cascas duras, tipo casca de macadâmia, casca de coco, entendeu? E faço a minha composição. E olha aí, olha o resultado que eu tenho aqui. Esse plantio foi feito com vocês. Eu vou mostrar já para vocês. Deu para entender? Bifrenária. Essa é a tetrágona. Mas tem a cilantina, tem a risoniana, tem uma que gosta de umidade, que é uma pequenininha, que dá uma hastezinha floral, com as florzinhas cor de abóbora. Essa já gosta de mais sombreamento e um pouco mais de umidade, mas ela é pequenininha. Eu estou falando das bifrenárias grandes, tá? Então eu vou mostrar para vocês rapidinho e finalizar o vídeo, para a gente não fazer um vídeo tão grande. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, principalmente dessa amiga que ela já tentou um monte de vezes teoleano e lá não está indo. Reparem no substrato, às vezes vocês não substituem o substrato e ele acaba vindo em casca de pinos com esfagno. Para esse aqui, que é semi-terrestre quando eu falo é terra com matéria orgânica. Se manter ele só no esfagno e só na casca de pinos, vocês vão ter dificuldade.
O que tolera esfagno e casca de pinos, na Bahia principalmente, eu não aconselho comprar aqueles gigantões, ou aquele cor-de-rosinha, que tem as folhinhas pintadas. Lugar muito quente para aquele tipo de planta. Esse já tolera. Esse tolera. Tá? Mas desde que ele não fique fritando no sol. Entendeu? Mas mantenha uma terra com bastante matéria orgânica. Vai conseguir, a senhora vai conseguir levar esse coisa. Tá? Mantenha ele numa baixa luminosidade, já que aí é muito quente. Ok? Evite deixar ele no sol. Num lugar, ó, tá vendo? As folhas estão balançando aqui, ó. Eu tenho um corredor aqui que ventila bastante. Isso se chama arejamento. É um lugar arejado, bem ventilado. Tá ok? E nada de ficar colocando esfagno nessa planta, no sapatinho terrestre. Use terra e matéria orgânica que vocês têm sucesso. Ok? E a Phalaenopsis, para quem está tendo dificuldade e quiser acompanhar o meu tipo de cultivo, porque eu já plantei em vaso e me dei mal, eu não fico aqui mentindo. Eu não vou ficar aqui fazendo novela. Eu não vou catar a planta que é minha, dizer que eu recebi essa planta aqui, vou tentar salvar. Não, ela deu problema, agora eu estou vendo o desempenho dela. Está soltando folhinhas novas. Logo vem o enraizamento. Uma coisa de cada vez. Tá ok? A gente tem que aprender a respeitar a planta. Ela está querendo soltar folha, então quer dizer, eu ainda estou viva, eu estou mandando aqui, estou me desenvolvendo, gostei desse tipo de plantio. Depois começa as raízes. Tá ok? E eu vou mostrar as bifrenárias para vocês. Essa bifrenária é a tetrágona. Ela está abrindo. Tá? Ela é um tom de verde amarelado com um roxo cor de vinho. E se repararem dentro, parece que ela tem uns passarinhos. Quando os passarinhos estão no ninho e a mãe chega, eles parecem que estão pedindo comida, ó. Estão de bico aberto, ó. Sabe? Essa aqui, ó. Aqui tem 7 flores, ó. Essa planta aqui, o pessoal não gosta muito de cultivar, não. Por causa que ela ocupa muito espaço e dizem que as flores não são legais. Eu já acho ela linda. E aqui tem mais 7, ó. Não, 3. Não, 7 nada. 4. Aqui tem 8. Aqui tem 8. E aqui tem, se eu não me engano, era 7 que eu tinha contado. Aí todos são 15, 16 flores numa planta só. Essa daqui, a tetrágona, que é essa daqui é a que eu fiz o plantio com vocês. Reparem, olha o enraizamento dessa planta. Olha o enraizamento dessas raízes brancas aí. Tá vendo? Olha o broto novo aqui, ó. Olha o broto novo aqui, ó. Olha o broto novo aqui. E na frente dela, ó, olha aí, ó o botãozinho aí. E um broto logo abaixo do botão. Dá pra vocês verem? Aqui, ó, o botão e o broto. Tudo na mesma planta. E aqui tá vindo mais alguns botões que estão subindo lateralmente desse botão. Então é uma planta de muito fácil cultivo e gosta de calor. Gosta de substrato seco. Aconselho, quem tiver uns pedacinhos de xaxim, pica, mistura junto. Ela gosta de matéria orgânica antiga, velha, ok? Tem gente que põe até um pouquinho de areia grossa, no meio da mistura. Eu não ponho. Eu ponho brita, eu ponho caco de telha, eu ponho casca de macadâmia e ponho casca de coco. E faço os meus plantios. Não mantenha essa planta com o bulbo muito encostada no substrato. Mantenha ela um pouco elevado. Vou mostrar aqui novamente. Que às vezes a gente fala, o pessoal não entende. Ó, reparem como ela está suspensa, ó. Ó, ela tem os 2 dedos. As raízes ficaram para baixo do substrato. Mas ó como ela se levantou aqui, ó. Tá vendo? Ela gosta de se manter mais alta do substrato. Mas ela entra para o substrato normalmente. Tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. E quem tem bifrenária e não consegue florir, alta luminosidade para essa planta. Alta luminosidade. Ela gosta de receber ventilação, bastante luz. Não precisa colocar isso aqui no sol direto. Ela pode pegar um pouco de sol, mas tem que ter bastante luminosidade, um ambiente arejado, tá ok? E nada de ficar enchendo essa planta de esfagno. E nem essa aqui, que é o sapatinho leano ou o insigne, tenho 2. Planta com terra misturada com matéria orgânica.
Aqueles outros, aqueles outros bonitões, gigantões, assim, eles são muito difíceis de cultivar, porque eles têm que ser mantidos em esfagno, casca de pinos e casca de arroz carbonizado. E aquilo empapa de água para quem não tem controle, tá ok? Mas esse aqui, minha amiga lá da Bahia, não sei se a senhora vai ter mais vontade, né? Porque a gente vai se decepcionando 1, 2, 3 vezes, mas às vezes foi só porque a senhora não substituiu o substrato. Manteve ele com casca de pinos e esfagno. Ou chip de coco, às vezes vem misturado no plantio desse pessoal de coisa. Mas eles têm um controle lá. Nós não temos. Mas para se ter sucesso, esta planta, o leano ou o insigne, eles são necessários colocar um pouquinho de terra, tá? Misturado com bastante matéria orgânica, e não deixar essa planta empapada de água. Deixa ela secar lá. Depois vocês molham novamente. Depois deixa secar. Tá ok? Essa planta é muito simples. Tá ok? A nossa Phalaenopsis plantada em toquinho, de ponta cabeça. E coloquei, eu deixo elas penduradas aqui, ó. E de manhãzinho eu dou uma borrifada de água. Aqui não entra sol. Sol tem bastante luminosidade, mas não entra sol para desidratar minhas plantas. Tá ok? Então é isso, gente. Espero ter ajudado mais uma vez. Um vídeo bem simples, mas como eu tento sempre, gente, eu não fico só batendo em cima de uma planta só. Eu já mostrei uma diversidade de plantas aqui que, se correrem a minha playlist, pegarem dicas de cultivo, vocês vão ver que, nossa, tá abarrotado lá. Tá abarrotado de uma centena de tipos de planta, de espécies, gêneros, tá ok? Um amigo falou aqui num vídeo, eu estava meio desanimado, e eu estava desanimado com o meu cultivo. Meu amigo, eu te respeito tanto, eu tenho tanto carinho pelo senhor, mas se eu chegar a me desanimar com um cultivo onde eu tenho 100% de sucesso, eu vou ser um retardado. Aquele dia do vídeo do adubo foliar, onde eu acho que eu estava com o boné bem enfiado na cabeça assim, e falando um pouco de lentidão. Eu estava com uma sinusite atacada, gente, que eu não ia nem fazer vídeo, mas eu fiz para sair de dentro de casa, porque minha cabeça parecia que ia explodir de tanta dor. Eu tenho esse problema, eu tenho uma sinusite aguda muito grave. Muitas vezes eu estou aqui de boné, mas é porque às vezes eu entro no golpe de vento. Porque mudou o tempo para frio, a minha cabeça parece que vai explodir. Então eu peço desculpa se naquele vídeo eu não quis dar a má impressão, parecer que eu sou um bandido, que eu sou um ladrão, que eu sou isso. Porque muitas vezes vê a gente de boné, pensa que a gente é bandido, é ladrão. Se tem uma pessoa honesta nesse país, fora vocês e todos, eu não tenho necessidade de, sabe, porque deu a impressão que a pessoa falou, você deu uma má impressão. Não sei que má impressão eu dei. Tudo bem, eu falei um pouco mais devagar, um pouco mais lento, e estava com o boné aqui porque eu estava escondendo o máximo possível a minha testa de receber vento, porque eu estava morrendo de dor. Ok? Então eu peço perdão, peço desculpas, não é a minha intenção aparentar aqui nada, porque é como eu só apareci nas câmeras depois que uma amiga falou, você precisa aparecer. Mas o que eu acho engraçado, que a gente, digamos assim, se eu ficar só falando, como muitos fazem aí, e mostrando a planta, aí vão falar, mas por que você não aparece? Tem medo do quê? Então eu estou pondo minha cara aqui a tapa. Tá bom? É só uma explicação, porque eu fiquei chateado de ler aqui, fiquei chateado. Mas é uma crítica construtiva, então eu levei para o lado bom. Tá bom? Mas eu estou dando uma explicação aqui, porque os meus vídeos de curso de orquidofilia, esse curso já saiu há uns meses atrás. Eu estou reeditando porque eles ficaram baixos, ficaram muito longos, eu falei demais, então eu estou fazendo alguns cortes, aumentando o volume, colocando imagens nas plantas que eu expliquei. Então é só uma reedição, mas que serve muito bem para quem quer aprender sobre orquidofilia. E as minhas dicas de cultivo, modéstia à parte, estão 100%, porque eu mostro aqui minhas plantas, mostro os plantios que eu faço, depois eu mostro o resultado, eu não fico escondendo nada.
mostrei o dia que eu plantei a Phalaenopsis no vaso, e estou assumindo que eu errei, não errei o plantio, eu errei a rega. Por isso é que eu falo, Phalaenopsis, ela decepciona muito. E eu não mudo rega, que quando eu chego com o mangueirão aqui, eu molho tudo, encharco mesmo, porque eu sei que tudo está seco. Só que a Phalaenopsis tinha mais um pouco mais de esfagno e acabou encharcando e apodrecendo as raízes, mas deu para me salvar. Então as minhas 4 que eu tenho aqui são 5, tem uma ali no toquinho, eu plantei de ponta cabeça, nossa, estão tudo despontando folhas, salvei minhas plantas, tá ok? Então, meu amigo, do fundo do meu coração, me perdoa, tá ok? Não tive a intenção nenhuma de aparentar nada, de deixar, de decepcionar ninguém. Que eu sou um ser humano, eu também sinto dores, eu também tenho problemas, e naquele dia eu estava com uma dor de cabeça tremenda, mas eu quis fazer, porque eu vindo aqui, por incrível que pareça, eu distraio a minha cabeça, eu esqueço até dos meus problemas, das minhas dores, e foi essa a minha intenção. Ok? Fiquem com Deus, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham aqui ainda do sapatinho, da Phalaenopsis, do cataceto, do qualquer planta, da bifrenária, o comentário tá lá. Vamos, 2023, vamos interagir mais, vamos ser mais família, entendeu? E eu quero vocês em 2023 mostrando que me seguiram em 2022, em 2023 falam, isso eu fiz aquilo, tá florindo a minha planta, isso eu fiz aquilo, minha planta tá enraizando, isso eu fiz aquilo, minha planta tá brotando. Acertei isso, parei com aquele excesso de adubo, aquele montão de água regando direto, acertei a luminosidade, é isso que eu quero. Muita gente pensa que eu estou aqui atrás de dinheiro, eu já estou aqui há um ano, quase um vídeo por dia. Eu ainda não vi um tostão e já investi bastante, entendeu? Já investi bastante e não vi retorno de nada, mas o meu maior retorno é o sucesso de vocês, tá ok? Eu poderia estar aqui comercializando um monte de coisas, eu poderia vender cachepô, eu poderia vender toquinho, eu poderia vender adubo, eu poderia vender plantas. Pode ser que um dia eu faça isso? Pode. Mas eu só quero mostrar para vocês que eu não estou aqui por interesse. O meu único interesse aqui é ver o sucesso de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijão no coração. Meu amigo, me desculpa se eu te dei a má impressão. Não é a minha intenção. Tá ok? Não é a minha intenção dar má impressão de maneira nenhuma a ninguém. Tá ok? Bifrenária, sapatinho, Phalaenopsis e cataceto foi o que eu dei uma explicaçãozinha um pouquinho a mais, né, do que eu já tenho aí no canal, para resolver algumas dúvidas que ficaram pairando na cabeça de muita gente. Tá ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu!